Bem, Pode que começar. acho que sim, né? Eu não vou prestar atenção muito no chat, se você conseguir olhar por aí, só para eu não me distrair muito aqui, tá? Estou olhando aqui. Depois você me chama aí se tiver alguma, não estiver escutando, sei lá, me sinaliza. Gente, muito bom dia, muito bom estar com vocês. Eu não estou vendo exatamente todo mundo que está conectado, deixa eu ver se eu consigo. Eu vejo aqui, eu vejo algumas pessoas. Tá. É o grupo da Bireme, Ana Lúcia, Ana Maria, não sei, Angélica, Cláudia, Aparecida, Cristiane, Cibele, Érica, enfim, tem um grupo bom, que bom encontrar vocês aqui nesse período assim tão, né, de distanciamento, de isolamento, mas de tanta proximidade da nossa rede. Eu estou realmente muito, como que eu posso dizer, impactada, poderia ser a palavra, mas assim, satisfeita mesmo e até orgulhosa dessa rede linda que a gente tem. Eu acho que o momento é mais importante do que nunca mostrar o papel, a função do bibliotecário, desse agente, né, de trabalhar com a informação científica, a informação confiável, que vem da ciência. Nunca foi tão necessária o nosso trabalho, o nosso papel nesse processo de transmissão da informação, enfim de fazer, levar e facilitar o acesso a essa informação tão necessária nesse tempo. Só a ciência vai nos salvar, gente, nesse momento de pandemia. Bem, eu com vocês hoje, fui convidada aqui, a ideia acho que foi da Rose, da Beth, não sei, ou do grupo, de uma maneira geral, para apresentar esse novo serviço que a Bireme está desenvolvendo, chamado Mapas de Evidências. É um produto de informação, na verdade, uma fonte de informação nova. E a gente já está com cerca de, acho que temos 12 mapas de evidências já construídos dentro de um projeto que iniciou com o Ministério da Saúde na área de medicina tradicional e integrativa, ou saúde integrativa, ou práticas integrativas de saúde. Eu vou explicar um pouquinho, então, o que é isso, como fazer. O bibliotecário tem uma função fundamental, essencial na construção desses mapas de evidências, e a gente está empacotando uma metodologia para que toda a nossa rede possa aplicar essa metodologia e trabalhar com o desenvolvimento de... Estou eu passando aqui. Rose, a próxima, por favor. E aí, no final, vocês podem perguntar e acessar. Bem, isso aqui é mais um embasamento de todo esse trabalho de importância. A gente sabe que o conhecimento científico é essencial para a saúde, e principalmente que esse conhecimento chegue nas políticas, nos processos, nas decisões, que essas decisões sejam informadas pelo maior conhecimento disponível. Hoje tem uma distância, ainda tem uma distância grande entre a pesquisa e a gestão. Acho que está se aproximando, está diminuindo esse espaço entre uma coisa e outra, mas não é uma coisa ainda generalizada que a gente vê isso acontecendo em harmonia em todos os espaços onde se decide, onde se toma decisões na área da saúde. Pode passar. Para facilitar, pode passar a próxima, para aproximação, né, entre a ciência e o saber, a gente tem que criar algumas pontes, e aí tem várias coisas na linha, como de tradução do conhecimento, porque a ciência em si, a forma como a ciência é gerada, né, o conhecimento científico é disponibilizado, às vezes ele precisa de um acabamento, de um tratamento, de uma modificação para facilitar a sua compreensão e o seu uso. A gente chama uma das linhas que faz isso muito bem é a tradução do conhecimento. Mas existem vários outros posso dizer, produtos nessa linha com esse objetivo de fazer essa aproximação entre o saber e o fazer. Pode passar. O mapa de evidência é um desses tipos de produto. Na área, para usar a evidência, a gente muito mais, você sabe muito melhor do que eu, já a gente vivencia isso
das dificuldades que é, né? Primeiro, pela cultura mesmo do uso da evidência, do conhecimento científico, né? Então, tem muito achismo na gestão mesmo, a gente tá se vendo agora mesmo a questão da cloroquina, né? Funciona, acho que funciona, já se testou em um grupo lá que funcionou, quer dizer, você toma um caso e quer generalizar para vários, todos, para um país inteiro, e sem saber analisar muito bem o que enfim, o que os estudos científicos mostram sobre a aplicação de um medicamento novo ou um medicamento que não é para aquilo, para ser usado para aquilo. Precisa de muita pesquisa, precisa de muita comprovação, precisa de evidências sólidas mostrando que aquilo de fato pode funcionar. E isso nem sempre, essa evidência é valorizada, ou como que eu posso dizer, é compreendida que ela tem níveis, né? Que a informação não é tudo igual. Isso não é comum a gente encontrar esse conhecimento no âmbito principalmente da gestão. E aí e falta também, tem muitos estudos primários, né? Muitos estudos, é uma grande quantidade de artigos científicos por todos os lados, e falta ainda, ou pelo menos é uma das desculpas, é que falta estudos sintetizando revisões sobre os grandes problemas da área da saúde. Isso já não é tão assim verdade, mas essa questão também da contextualização para o uso local das informações não é uma pesquisa realizada no contexto da Suécia, por exemplo, ou uma decisão na Suécia, que necessariamente vai funcionar no Brasil. São contextos diferentes e toda a evidência, todo conhecimento científico, ele precisa ser analisado enquanto a sua apropriação, a sua contextualização, aonde vai. Pode passar, e aí vai. Bem, revisões sistemáticas a gente tem visto, desculpa, eu não consegui atualizar o mapa, mas, enfim, tem um grande crescimento já no número de revisões sistemáticas nos últimos anos. Então, é uma fonte essencial, é um tipo de informação essencial, de estudo, melhor dizendo, essencial para dar conta dessa grande avalanche de estudos primários que a gente tem. E overviews também vem crescendo. Overview seria revisões de revisões. Então, a gente já tem tanta, né, conteúdo que agora as próprias revisões passam a ser objeto de outras revisões e não só os estudos primários, que chamam-se em overviews, ou revisões de escopo também entra nessa linha dos overviews. Mas esse dado vem crescendo, a disponibilidade de evidência vem crescendo. Pode ir de melhor nível de evidência, como são as revisões. Pode passar. Agora a gente vai entrar onde é que entra esse mapa de evidência. No nome, volta só um nome lá. O nome original é Evidence Gap Map, mas, de fato, é muito difícil a gente usar uma tradução em português para o gap, né? O gap seria os espaços. Então, não é só um mapa de evidência, mas também é um mapa de vazios aonde não tem evidência. A gente consegue usar essa ferramenta mostrando aonde tem evidência e aonde não tem evidência também. Por isso o nome gap aqui, que em português ou espanhol ficou muito difícil de traduzir. Brecha, mapa de evidência, de brechas de evidência ou de lacunas de evidência. Então, a gente tem usado o nome só mapas de evidência. Pode passar. Então, o que são esses mapas de evidência? Na verdade, é um método de síntese, um método de síntese, de revisão, de mostrar de forma agrupada, vamos dizer assim. Ela tem, acho que tem uns links aí a mais, umas animações. Passa para mim, Rose, deixa eu ver se carregou. Ele tem um método sistemático de fazer muito parecido com uma revisão sistemática, mas não é uma revisão sistemática. Ela tem algumas diferenças importantes de uma revisão sistemática, que, por exemplo, tem uma questão muito específica. A cloroquina funciona para o tratamento da COVID em pacientes que estão com a síndrome respiratória grave, nesses casos? Então, são perguntas bem, bem específicas numa revisão sistemática. Já no mapa de evidência, isso pode ser um pouco mais ampliado. Por exemplo, quais são os tipos de tratamentos para pacientes com COVID, já com sintomas graves de síndrome respiratória? Então, quais são? Então, você trabalha um âmbito muito maior e não tratamentos específicos, alternativos. Então, você sistematiza tudo que tem sobre um tema. Claro que não é uma coisa tão geral também, mas não é assim no específico como é uma revisão sistemática.
está mais para uma overview, né, uma revisão de revisão, do que para uma revisão sistemática, tá? Mas envolve o pesquisador, tem que envolver as pessoas que conhecem do tema. O bibliotecário sozinho não vai conseguir fazer um mapa, igual um bibliotecário sozinho não consegue fazer uma revisão sistemática, mas ele é muito importante no processo de fazer uma revisão sistemática, de uma overview ou de um mapa de evidência. Então, o mapa ele é útil para sistematizar, sintetizar, sistematizar, enfim, o que existe de evidência em um determinado campo. Pode passar. Ele é uma visa, a gente se embasou nessa metodologia usada por essa iniciativa internacional de avaliação de impacto. Eles trabalham muito na área mais social do que na área econômica e social, não só saúde, inclui saúde. O endereço está aí, vou deixar depois compartilhar com vocês aí na apresentação, vocês vão ter isso e aí podem explorar. Mas o que é um mapa de evidência? Ele apresenta uma visão geral dos estudos, das revisões. Em geral, os mapas têm entrado estudos de revisão ou programas de avaliação de impacto, e não tanto os estudos primários. Não quer dizer que não possa incluir estudos primários no mapa de evidência, mas ele não pode ter uma quantidade enorme de estudos, senão vai ficar um mapa lotado, né? Muito cheio. Então, tenho que plotar os estudos dentro do mapa, e acaba você coloca uma grande quantidade de estudos lá dentro, ele vai ficar uma mancha toda e eu não vou conseguir ter uma visualização legal. Então, toda a evidência, de acordo com o tema, né, que foi escolhido para fazer o mapa, ele é mapeado, então, e a gente aplica os estudos encontrados, selecionados, em 2 eixos no mapa, de intervenção e desfechos. Aí eu vou mostrar um pouquinho, e aonde está vazio é exatamente onde falta evidência, onde falta estudo sobre o tema. Pode passar. Mas a inspiração foi esse instituto aí, essa iniciativa. Pode passar. Eu acho que eu consigo depois passar o privilégio se você conseguir navegar, se você quiser navegar, tá? Só me avisa. Tá bom? Se quiser acabar a apresentação primeiro. Tá, ok. Vamos lá. Aí pode passar a próxima. Esse mapa, acho que vou mostrar um exemplo desse mapa. Então, essa é da página dessa instituição, eles fazem outras coisas, mas os mapas têm sido assim o destaque. Pode passar. Aqui tem alguns mapas, então vamos entrar em um deles para ver. Eu separei esse primeiro aí de atenção primária em saúde. Então, se apresenta o mapa dos estudos sobre a performance, né, de sistemas de atenção primária à saúde. Pode passar, Rose. Acho que eu capturo. Aí tá. Então, essa é a cara do mapa desse de atenção primária. É claro que aqui está muito pequenininho, mas a ideia é aqui, aonde tem bolinha, porque tem um estudo de evidência, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo pelo menos o apontador. Será que eu consigo? Não sei. O mouse, eu não sei se vocês estão vendo aqui, mas enfim. A linha de cima, onde tem outcome, seria os resultados ou os desenlaces, tá? Do quê? De uma intervenção que está na primeira coluna. Então, intervenção para quê? Para medir e avaliar a performance de sistemas de atenção primária em saúde, que é o tema do mapa. Então, o tipo de intervenção aqui avaliada, primeira, são oferecer guidelines de prática clínica, né? Usar esses guidelines para melhorar a performance dos sistemas de atenção primária em saúde. Aonde eu tenho evidências sobre esse tipo de intervenção, de práticas, de guias de prática clínica? A primeira bolinha aparece cinza, que é onde está no grupo de desenlace de resultados para organização, né? Organizacional, no âmbito organizacional do que, o primeiro eu não consigo ler aqui, é a aderência aderência às práticas, aderência, né? Que os profissionais tenham uma aderência às guias, aos protocolos clínicos. Então, existe uma revisão aqui, pelo menos, ou mais de uma, depende do tamanho da bolinha. Quanto maior é a bolinha, maior é a quantidade de estudos. Então, aonde tem bolinha, é que tem estudo relacionado ao outcome, que está lá acima, com essa intervenção. Por exemplo, a número 1, 2, 3, 4.
treinamento em serviço, é um tipo de intervenção. Então, eu tenho revisões sistemáticas que avaliou essa intervenção com esses desfechos. O primeiro aqui é o conhecimento do provedor, né? Provider Knowledge, se não me engano, que está escrito. Então, tem um monte de estudos aqui. E aí vocês vão perguntar, tá bom, Verônica, e a cor dessas bolinhas, o que significa? Significa o nível de evidência, a qualidade do estudo. Aí eu vou mostrar mais na frente. Eu estou passando aqui. Passa para mim, Rose, mais um. Eu acho que eu exemplifico isso que eu acabei explicando, falando. Ó, as bolinhas aqui tem uma legenda abaixo do mapa, porque aqui eu capturei uma tela, né? Então, o cinza são avaliações de impacto. O verde são revisões sistemáticas de alto nível de confiança, de qualidade boa, foi avaliado. Cada revisão incluída neste mapa passou por um processo de avaliação e aí chegou a essa nota, vamos dizer assim. O do meio, aí, esse rosa aí, laranja, é média, confiança média, e o vermelho é low confidence, quer dizer, baixa qualidade metodológica do estudo. E o azul é protocolo de revisão sistemática, quer dizer, ela ainda não foi finalizada, então ainda não é nem avaliada. Isso significa as bolinhas. E o tamanho é a quantidade de estudos em cada uma. Pode passar mais, Rose. Esse mapa, ele desce, ele sobe, ele tem mais, né? Estou vendo só, pode passar mais uma. Então, aqui eu aumentei o que eu estava explicando. Então, com essa intervenção, educação continuada no serviço de atenção primária em saúde, com esse objetivo ali, ou com esse desenlace aqui, skills and competências, quer dizer, desenvolvimento de competências no grupo que está lá em cima, do provedor de cuidados de saúde. Então, lá em cima é o agrupamento dos resultados, né? E aí os resultados específicos. Pode passar mais uma. Então, aonde você... Uma pergunta da Jéssica, dizendo quem avalia essa qualidade das revisões. A ferramenta. Os profissionais que estão desenvolvendo passam por uma ferramenta, grupos de estudo, igual avaliação por pares. Em geral, isso tem que ser feito em pares, como igual é feita uma revisão sistemática. A seleção dos estudos que entram na revisão sistemática também é importante que se faça por pares. Todo esse processo segue a mesma sistemática de uma revisão sistemática. Eu vou explicar já os passos, tá bom? Pode passar essa que você falou. Então, olha aí, ó. Aonde eu cruzo uma intervenção com o desfecho, eu tenho lá as bolinhas. A vermelha, então o nome já aparece, são duas systematic reviews e está em vermelho, né, a cor. Então, ela é baixa qualidade, método confiança, né, no nível de confiança. E tem aqui 2, é o número de estudos, e os estudos são os que estão aí marcados. Essas duas, começa a aparecer o título. Pode passar mais uma, que eu acho que eu tenho mais um exemplo. Ah, não, já vi. Bem, como é que a gente, então, inspirado neste modelo, a gente falou assim, ok, vamos fazer o nosso mapa de evidência na BVS, né? E aí eu apresentei um projeto para o Ministério da Saúde do Brasil de desenvolver mapas de evidências para as práticas integrativas e complementares em saúde que está nessa política. Essa política, ela está em vigor, foi do governo passado, e tem aqui cerca de 40 práticas incluídas nessa política que coloca no SUS práticas como acupuntura, meditação, yoga, Shantala, e reiki, vários outros tipos de práticas. E aí o ministro falou assim, ok, na época era o Mandetta, que foi lá quando a gente apresentou, assim, ok, me mostra então, a gente foi lá defender a política, com uma audiência com o Mandetta. Se mostra, então, eu fui junto com o Consórcio Brasileiro de Práticas Integrativas. Então, mostra, então, a aplicação clínica dessas práticas. Como é que vocês vão me mostrar isso? Aí eu falei assim, ok, vamos buscar as evidências. E aí foi, ok, podemos fazer um mapa de evidências. E aí ele falou assim, ok, aceito. Na hora não aceitou, foi depois do processo. Me mostra, então, a aplicação clínica de 9 práticas que estão aí colocadas no mapa. Inicialmente, foi como uma prova de conceito. E aí foi, então, que a gente começou a desenvolver, e essas práticas aqui, a única que ainda não está disponível, que está no forno, saindo, é o de meditação e de acupuntura. Todas essas outras práticas aqui, já fizemos o mapa de evidência e já encaminhamos para o Ministério da Saúde, mostrando a aplicação clínica, as evidências que existem sobre essas aplicações. E aí já estão disponíveis, pode passar. E aí, dentro da BVS, como era da área de medicina tradicional, a gente já apontou
esses mapas dentro da BVS MTCI. Então, está lá, depois a gente pode, mtci.bvsaúde.org, já tem os mapas que a gente desenvolveu, e um é mais até, e outros, independente desse projeto, que foi o último que a gente fez sobre Covid. Então, a contribuição das práticas integrativas e complementares no contexto da Covid-19. Pode passar. Aí, esse é um exemplo de um mapa já by Bireme, né? Made in Bireme, na nossa rede. Esse foi o primeiro que a gente fez, foi mostrando a aplicação clínica da ozonioterapia médica. Então, aqui é mesmo raciocínio, mesma interpretação, mesmo de jeito de ler o mapa. O tipo de intervenção, com ozonioterapia, mistura gasosa, aplicada intradiscal ou discólise, para quê? A primeira bolinha verde que aí tem tem a ver com complicação de parestesia, membro inferior. A segunda, o outcomes, o grupo de dor, serve para aplicar mistura gasosa, intradiscal, serve para a primeira de dor aqui, alívio completo da dor. Tem uma bolinha verde, tem uma vermelha. Então, tem estudos de boa qualidade e outros de baixa. Depois, tem a dor associada ao fenômeno de Raynaud, sei lá. Dor lombar. Olha quanto tem de evidência de aplicação de ozônio para dor lombar. Então, tem várias bolinhas aí. Aonde tem bolinha, tem estudo. E um clique nessas bolinhas, você vai para o estudo, no texto completo ou a referência bibliográfica dentro da base de dados na BVS. Eu também consigo navegar no mapa por um país de foco. Então, ali em cima, não sei se a Rose consegue mostrar para mim, lá em cima, Rose, por tipo de... Esse aqui é um outro mapa, ela entrou no outro mapa de Chantala. Então, o mapa de Chantala, que tipo... Ai, voltou, tá. De ozonoterapia lá em cima tem país foco. Então, eu não estou navegando aqui, né, mas eu consigo escolher os países da onde esses estudos foram realizados. Então, se tem algum estudo realizado no Brasil, eu consigo filtrar o mapa só para revisões que foram realizadas e incluir algum estudo primário no Brasil. O tipo de revisão, às vezes é uma revisão narrativa, é uma revisão sistemática, um overview, você consegue navegar, fazer filtros nesse mapa, o desenho de estudos, enfim. Esse mapa de ozonoterapia incluiu 14 revisões temáticas, foi um mapa muito pequeno, mas era o que tinha. E os espaços? Aonde tem os espaços vazios aqui? São aonde falta evidência. Então, por isso ele é também espaço de gaps, né? Onde não tem nada para dor articular com mistura gasosa infrarominal. Não tem nada, não tem até o momento nenhum estudo. Tá? Pode passar, Rose. Agora eu vou mostrar como é que os processos de fazer o mapa. Esse é um outro exemplo de mapa de Chantala com a mesma lógica, intervenções e desfechos. Ok. Vamos falar, tudo bem até aqui, gente? Posso mostrar como é que são os processos, tá? Bem, são algumas etapas. Começa com a seleção dos estudos da revisão, igual uma revisão. Define o tema, como eu tinha, qual a aplicação clínica, a efetividade clínica da fitoterapia, a gente fez, e plantas medicinais. A gente fez um mapa enorme sobre plantas medicinais e fitoterapia. Foi tão grande que a gente teve que quebrar ele para algumas coisas, para doenças crônicas, para transtornos mentais, sei lá, para doenças metabólicas. A gente quebrou ele em alguns tipos de aplicação clínica. Então, a primeira coisa é fazer definição esse tema. Depois a gente passa para caracterizar os estudos, analisar os estudos que foram selecionados que vão entrar no mapa. Temos que construir essa matriz de intervenção e desfechos. Isso é uma tabelona que tem que ser aplicada para cada estudo. Identificar qual foi a intervenção e qual foi o desfecho. Esse ele tem que construir uma matriz para isso. Preenche uma planilha em Excel e depois gera o mapa a partir dessa planilha preenchida com os elementos, com as colunas correspondentes. Vamos lá, vou mostrar uma a uma. Pode passar. Então, na seleção dos estudos, aqui o bibliotecário é fundamental. A gente tem que fazer uma busca bibliográfica, igual numa revisão sistemática. Então, se o critério é só entrar revisões temáticas, então eu tenho que fazer uma ampla busca
Em todos esses mapas que a gente fez de práticas integrativas, só revisões temáticas entrou. Então, tudo que tinha de revisões temáticas sobre a aplicação da fitoterapia ou de plantas medicinais para doenças crônicas. Buscamos tudo que tinha sobre isso e levamos para registrar, documentada. Essa busca tem que ser muito bem documentada, porque acompanha o mapa um relatório escrito também. Você tem que escrever qual foi o critério, qual foi o processo, quando você entrou. Além daquela visualização, também tem uma parte escrita, né? Como num documento de revisão sistemática. O mapa ele é um elemento a mais aí de um estudo, artigo escrito. Tá? Então, tem que estar ser transparente e sistemático o jeito como você fez a busca bibliográfica. Aí, transfere todos esses estudos que foram selecionados para uma ferramenta de gestão de referências, e a gente está usando o Ryan para isso, é excelente, vale a pena. Beto, se puder colocar aí no chat o nome, Ryan, R-A, acho que eu tenho uma página dele, porque aí o grupo começa, então, a fazer a seleção dos estudos em pares, para poder, como numa revisão sistemática. Pode passar, Rose. Isso, Ryan. Então, tem que buscar em várias fontes, igual numa revisão sistemática, não pode deixar, inclusive, busca manual também. Pode passar. Como numa revisão sistemática, não muda nada. Aí a gente transfere para o Ryan, eu tenho aí a imagem do Ryan. Então, eu tenho vários estudos aqui sendo realizados, né, no Ryan. Ele é muito, muito bom para revisões sistemáticas, então a gente se apropriou muito bem dessa ferramenta, que é de livre acesso, é só se cadastrar, e você pode ter trabalhos colaborativos. Então, eu tenho alguns grupos aqui em aberto, que é de poluição em ambientes internos, de defecação ao ar livre, eliminação, do manejo clínico do Covid, a gente fez saúde mental em tempos de Covid, a gente fez um mapa, que já fechou esse mapa, mas tudo passou aqui pelo Ryan. O que está entre parênteses é o número de artigos que a gente selecionou da busca e colocou para selecionar. E aqui é o exemplo do mapa sobre saúde mental, onde mostrou 33,9% em verde, que foram os estudos incluídos, em vermelho os estudos que não foram excluídos, alguns ficaram em dúvidas e outros teve conflito, enfim, a gente pegou só os que foram incluídos e levou para cá, a segunda parte, que é a caracterização. Pode passar mais um, Rose, que eu acho que eu tenho um exemplo mais do Ryan aí dentro. Aí. Então, esse de saúde mental, está marcadinho do lado esquerdo, included, 75 estudos. Então, esses 75 estudos, e aí está marcadinho nos labels lá em verde, 2 pesquisadores aqui que trabalhou, selecionou esse estudo. Então, Raquel e Alisandra, o primeiro estudo aí, então teve um acordo, 2, a partir de 2, aceitou incluir o estudo, ele vai, então, para a segunda fase do processo. Então, foi selecionado, tá bom? Eles têm que aplicar o critério definido para o estudo, tudo isso é pré-definido, e aí eles trabalham nessa seleção. Pode passar. É uma forma de documentar isso tudo, foi para o documento escrito depois. A segunda parte, então, a caracterização dos estudos que já foram selecionados lá pelo Ryan. Pode passar, Rose. Aí, nesses estudos, é onde a gente vai fazer a avaliação de qualidade do estudo, é onde a gente aplica a ferramenta para saber qual foi o nível de confiança. Isso não é, eu acho que é uma revisão sistemática bem feita, vai ganhar verdinho. Não, não é assim. A gente, para a revisão sistemática, está aplicando o AMSTAR 2. Se é uma revisão sistemática qualitativa, também tem o SEI-QUAL. Então, são ferramentas que a gente tem hoje para o nível de confiança dos estudos. Tem revisões temáticas que já se autoavaliam e que já está indicando qual é o grau de confiança dela no AMSTAR. Isso já está sendo usado em muitos sistemas, tá? Então, essa caracterização consiste nisso, de extrair dados do estudo. Qual é o ano de publicação, qual foi o tipo de revisão que fez, quais são os países que foram incluídos nos estudos primários da revisão, aonde aqueles estudos primários foram realizados. Então, na revisão também, esse é um tema colocado, eles descrevem os estudos lá. Então, são dados que você vai coletar e pensar, vamos dizer assim, da revisão sistemática, de cada uma que foi incluída no estudo, e inclusive fazer uma amistade dela. Então,
São elementos que a gente caracteriza a revisão. Pode passar mais um. Esse é um trabalho que também o bibliotecário participa muito desse processo, muito. E aí vem uma outra parte que é essencial aqui, que tem que ser construído com os pesquisadores. Isso aqui é uma tabela em Excel onde a gente indica a caracterização que foi feita. Então, tem lá o título, o primeiro, qual é a intervenção feita. E a gente construiu uma matriz e associa um código à intervenção A1, por exemplo, para o estudo 1. O estudo 1 está repetido 3 vezes, como vocês veem aí, porque ele tem tipos de intervenções diferentes. Ele tem A1, A4 e A5. Vou explicar o que é isso. E que outcomes que ele contribui a esse tipo de intervenção? Para o grupo de dor. Aqui, tipo de dor, A15, A15 e A15, é a mesma aqui, mas como teve 3 tipos de intervenção, a gente lista ele 3 vezes. Qual foi o efeito dessa intervenção? Foi positivo, poderia ter sido positivo potencial, tá vendo? Tem uma tabelinha para marcar. Coisa que você também tem que extrair do documento. Essa intervenção funcionou ou não funcionou para essa dor? Tá? Tem que estar lá escrito na revisão. Tem uma população específica, qual foi esse avaliado? Esse aqui foi em adultos. De que base de dados que vem esse estudo? De um PubMed. Tem outros elementos que aí é uma tabela que a gente vai preenchendo a partir das análises. Pode passar. Mais um. Aqui é a tabela, para vocês terem uma ideia, desse mapa que está sendo construído, foi de práticas corporais. Quais são os tipos de práticas corporais? A prática corporal chinesa foi um tipo de intervenção, mas tem uma específica. Tai Chi é o A1, Tai Chi Chuan é A2, Qigong Kong é A3. E aí você criou essa matriz. Dá um back, Rose, para colocar lá nessa. A gente vê o outro. Então, o tipo de intervenção que está A1, A4 e A5, tá vendo? É o primeiro círculo. Passa a próxima. Então, A1 significa que é o Tai Chi, A4 é o Bado Jin, né? E o A2, Tai Chi Chuan. Então, com isso, na hora de aplicar no mapa, isso vai aparecer o nome lá, Tai Chi Chuan, e aí eu consigo navegar no mapa. Pode passar. E nos outcomes também, lá estava a dor, né? Mas era o A4, se eu não me engano. Não, era o A1, né? Não me lembro. Volta lá para mim, no mapa. Mais um. Era a do A15. Tá vendo? Então, é o grupo do A15. Pode passar para frente. Então, a tabela que foi construída com os pesquisadores, a partir da análise, eles identificaram que tinha um grupo de dor. E o A15 aqui é dor lombar. Então, aquele estudo lá é Tai Chi aplicado para dor lombar. Então, tem uma revisão mostrando se funciona ou se não funciona. Em adultos, como estava lá, e estava lá marcado que o efeito foi positivo. Então, tem uma indicação de que Tai Chi funciona para melhorar, né, a dor lombar, aliviar a dor lombar, entendeu? Então, a matriz não tem um instrumento para... o único método que a gente tem para construir a matriz é que você tem que ter um grupo de outcomes e os outcomes específicos. Então, eu começo a identificar na revisão sistemática que foi a aplicação do Tai Chi, então eu identifiquei Tai Chi, ok. Para quê? Na revisão sistemática está marcada para dor lombar. Então, eu comecei lá, coloquei dor lombar. Então, tudo isso você faz com todos. Aí, a partir do que você encontrou nas revisões, é que você sistematiza. Agora, eu já tenho todo esse tipo de dor aqui, então eu vou agrupar isso em dor. Eu tenho, sei lá, câncer, todo esse tipo de câncer aqui, então eu vou agrupar no câncer. Depende do tipo de mapa, né, do tema do mapa, você vai ter diferentes outcomes e diferentes tipos de intervenção. Quando a gente fez o mapa de fitoterapia, os tipos de intervenção, qual foi? Foram as plantas, os nomes das plantas. A planta isso, e além disso, eles classificaram a parte da planta que foi usada para tratar. Então, eu posso ter uma planta para dor crônica. O legal aqui é que nesse grupo de práticas integrativas, eles conseguiram fazer de outcomes. Todo mundo usou a mesma, como se fosse um DEX, né? Usou a mesma classificação para os outcomes. Intervenções, não. Cada prática tem um tipo de intervenção. Aí, claro, não deu para usar uma intervenção, uma lista de intervenção única, tá?
Então, por exemplo, meditação, qual é a lista de... A gente está fazendo mapa de meditação, qual é a lista de intervenções que a gente está usando para meditação? É os tipos de meditação. Meditação zen, meditação compaixão, meditação não sei o quê. Tem um monte de técnicas de meditação. Nunca... Yoga, gente, vocês não podem acreditar a quantidade de tipos de yoga que tem. Então, cada tipo de yoga é uma intervenção. E aí, aplicada a um desfecho. O desfecho a gente conseguiu trabalhar com a mesma lista. Mas isso é construído a partir do que você encontra nos estudos, tá? Não dá para fazer uma lista antes de outcomes nem de intervenções. Antes de explorar de cada estudo, aí você vai marcando e aí depois a sistematiza. Pode passar. Esse é um trabalho muito interessante, essencial para fazer. Bem, é o que eu estava falando aí, a matriz de intervenção e desfechos. Depois termina a planilha, pode passar. Pode passar. E aí, com a matriz feita, você sistematizou, criou todos os códigos, ajusta a planilha, né, para ir com os códigos certinho, para não escrever nada errado, porque é muito sensível essa geração do mapa. Se eu usei um código errado, ele não vai encontrar correspondência, vai ficar vazio, não vai plotar aquele estudo dentro do mapa. É muito sensível isso. Pode passar. E aí é a parte de geração do mapa propriamente dito, a partir daí. Né? Então, a gente está usando o Tableau para fazer isso, enfim, aí o mapa é publicado, tem um sobre, né, uma parte escrita curta sobre o mapa. Era legal a gente conseguir entrar em Rose, agora, mas só para finalizar, essa é a última lâmina aqui, slide, que a gente, de fato, pode fazer muito mapa junto, tá? Então, a gente vai precisar, para intercambiar essa experiência que a gente tem, esse conhecimento, essa capacidade, desenvolver essa capacidade mesmo, né? Ampliar a nossa rede, nós precisamos ampliar nossa força de trabalho aqui nisso, principalmente os bibliotecários, porque tem muita gente querendo fazer mapas de evidência. A Beth entrou num grupo de laser terapia, agora é aplicada à odontologia. Então, ela está lá no grupo, ela é a bibliotecária desse grupo, mas tem vários outros grupos que querendo desenvolver isso e que precisa de um bibliotecário aí apoiando esse trabalho deles, né? Então, se vocês tiverem na área de vocês, intenção, um grupo de pesquisadores quer fazer algum tipo de mapa de evidência, a gente pode apoiar e vocês vão trabalhar nisso, ajuda e a gente vai atrás a capacidade. Então, a ferramenta, de fato, a metodologia já está desenvolvida e a gente tem capacidade de gerar esses mapas de evidência e publicar, igual a gente fez aí da área de MTCI. E aí, legal agora entrar lá em Rose, só para mostrar que realmente existe na BBS, se você quiser Eu vou passar. tentar aqui passar. Agora que eu te vejo aqui, deixa eu ver. Veja se você consegue, Verônica. Nossa, a gente já passou 45 minutos. Eu acho que sim. Oba. Oba. Então, consigo. Se foi. Já estamos vendo só compartilhando. Está na tela do Ibex. Agora entrei na BVS MTCI, certo? Certo. Tá? Tem uma outra ferramenta que a gente trabalha muito também, no Google Drive. Então, é fundamental, porque a gente tem que trabalhar com ferramentas que podem ser compartilhadas, né? Com todo mundo pode acessar e trabalhar desenvolvimento em conjunto. Deixa eu entrar aqui no Drive rapidamente, só para vocês verem uma planilha completa. Aqui está, caracterização. Não. Só um minutinho, paciência. Eu mostro o mapa de evidência aqui para ele. Acho que de laser terapia não chegaram ainda a trabalhar nos desfechos, né, Beth? Então, deixa eu mostrar outro. Ai, meu Deus, cadê meu mapa de evidência aqui? Não é essa, desculpa.
dar uma olhada aqui se eu entro neles. Entrou na... Ai, só um minutito. Gente do céu, eu entro todo dia nesse meu arquivo aqui, agora não estou encontrando. Só um minutinho. Ai, meu santo, nossa senhora, será que eu estou num link errado? Um minutinho. Não, tá certo. Meu Deus. Minha pasta de mapas de evidências, não acredito. Aqui, acho que é esse aqui. Aqui, tá. Ótimo, achei. Deixa eu entrar em uma delas aqui qualquer. Deixa eu entrar essa de fitoterapia para vocês terem uma ideia da planilha. Essa é uma planilha completa já, essa já foi processado esse mapa. Para vocês terem ideia do tamanho que é fazer essa planilha. Todos aqui são estudos selecionados, né? Tem aqui o número dos estudos selecionados, aqui pula um pouco, porque a fitoterapia teve que quebrar em alguns aspectos. Esse aqui é qual que é esse daqui que eu não me lembro? Esse é de doenças, Terapia, Verônica. qualidade de vida, eu acho, esse daqui. Enfim, cada estudo desse aqui. Então, o primeiro aqui é uma revisão sistemática que entrou neste grupo A31 de intervenção, e nesse código é o nome de uma planta, com certeza isso aqui, eu posso olhar na lista de intervenções. Então, a planilha de intervenções, a matriz, olha, ela está aqui construída, é uma planilha enorme, onde a intervenção, o grupo de intervenção é o nome da planta, a parte, né, da planta, rizoma, por exemplo, virou específico. Então, é o rizoma dessa cúrcuma longa que entrou lá. Então, o A2.2 significa que é o rizoma da cúrcuma longa. É uma intervenção, uma aplicação dessa planta, do rizoma desta planta, para um determinado desfecho que está lá na... Fechando. Que é um desfecho que está aqui marcado. Qual desfecho que está marcado? G13. Então, se eu for lá na lista de outcomes, que está aqui numa planilha, na segunda planilha, né, numa pasta, aqui, se eu olho lá G13, ele vai ter que estar indicado aqui, G13, está aqui, ó, redução da fadiga, que está dentro de vitalidade e qualidade de vida, deste agrupamento. Então, se eu tenho alguma planta aplicada para estresse, por exemplo, vai estar lá marcado no outcome estresse, G11, e na intervenção o código da planta. Então, vocês não podem imaginar a complexidade que foi esse mapa, mas com especialistas, professores, doutores da Universidade Federal do Rio, da UERJ, desculpa, a Carla Landino, a professora da UERJ, que coordenou esse grupo de trabalho, e a Birema entrou com a parte... Existe também uma série de listas de controles. Então, tem um campo onde a gente marca tipo de revisão. Então, eu já tenho aqui marcado quais são os tipos de revisão que pode ser usado, todos os tipos. Que tipo de estudos primários entrou na revisão? A gente já tem uma lista aqui pré-organizada. O nível de confiança dos estudos, também já tem aqui as opções para marcar. Alto, moderado, baixo, criticamente baixo protocolo. Então, tudo isso já é controlado para que a gente trabalhe, enfim, para não misturar alhos com bugalhos, nem misturar laranja com banana e todo mundo falar o mesmo idioma, mais do que isso. E o efeito também da intervenção também já está aqui definido, sem efeito, inconclusivo, positivo, não informado, negativo. Então, isso o grupo aplica na tabela. Então, quando eu vou voltar lá na tabela inicial. Então, quando eu venho aqui para aplicar com o efeito, eu já tenho uma lista de coisas para escolher. Igual população também. A fitoterapia não usou esse elemento, essa coluna da população, porque não se aplicava para o mapa deles.
Então, desculpa, a base está indo. Essa, então, é a planilha que temos que montar depois que é feito o processo de seleção. E aí não dá para passar o carro na frente dos bois, entendeu? Tem que ser um processo de cada vez. Seleciona. O pessoal já quer logo fazer a matriz de outcomes de intervenção, já quer logo fazer a avaliação dos estudos. Não, calma, seleciona os estudos, passa os estudos para cá, caracteriza os estudos, avalia os estudos, constrói a tabela de intervenção em outcomes a partir do que vocês encontraram nos estudos. Então, tem que ser nesse processo, não dá, senão não dá certo. Realmente complica. Vou entrar agora no mapa. Eu entrei na BVS MTCI, porque os mapas são dessa área, então eles estão publicados aqui nesse espaço. Tem um destaque aqui para eles. Verônica, tem depois algumas pessoas querendo fazer comentário, aí você me fala o melhor horário de abrir, tá? Por favor. Acho que já que podemos fazer, só para mostrar Deixa eu só mostrar esse mapa, a informação que eu tenho. Vou entrar nesse mapa do Covid que a gente acabou de fazer aqui. MTCI, bvsalude.org, vocês conseguem entrar no mapa. Eu acho que a gente ainda tem que trabalhar muito na questão do layout. O nosso mapa tem que melhorar comparado com o 3IE, isso é uma crítica, autocrítica. A gente vai trabalhar nisso, porque a gente está agora no processo de arredondar a metodologia. Funcionando bem, a gente vai para outra parte, que é o floreio. Então, tem aqui o mapa é pequeno, isso não é um relatório final. Esse mapa tem que ser acompanhado também de um documento escrito, enfim, interpretando, dizendo quem... todos os critérios, qual foi a pesquisa feita, enfim, mostrar para ficar uma coisa transparente e sistemática, como é uma revisão sistemática, tá? Então, isso é importante. Mas o sobre, ele já dá uma prévia, vamos dizer assim, do que é. Está lento, né? Mas se esse mapa aqui... Está muito lento. Se eu consigo... Deixa eu parar aqui. Lento. Não sei se a gente abre para pergunta enquanto processa aqui, senão está lento demais. Deixa eu ver se ele vai de novo. Então, as intervenções aqui do COVID foram divididas em 3 grupos, uma de plantas medicinais, fitoterapia. O segundo grupo de intervenções, vocês estão acompanhando aí, é medicamentos homeopáticos dinamizados e antroposóficos. O terceiro foi da medicina tradicional chinesa. O quarto, probióticos, e o quinto, terapias de mente e corpo, no tempo de Covid. É claro que a terapia de mente e corpo, meditação em tempos de Covid, está servindo para que tipo de desfecho? Principalmente na questão de saúde mental. Então, se eu ando com o mapa para o lado... Deixa eu ver se eu consigo andar com ele. Se eu ando com o mapa para o lado direito, eu vou vendo os outros tipos de outcomes que está lá em cima, de resultados, né, de aplicações. Então, o manejo clínico da infecção, como eu estou na intervenção terapias mente-corpo, está tudo vazio aqui. De fato, para manejo clínico, não vou usar terapias mente-corpo. Mas quando eu chego... Se ele anda aqui. Quando eu chego na parte de saúde mental, se eu vou conseguir chegar lá. Na saúde mental, certamente vai ter intervenções na área de terapias mente-corpo, como yoga, meditação. Deixa eu chegar lá. Onde tem bolinha é porque tem algum tipo de coisa, tá? Aqui, saúde mental. Cadê ele? Porque agora falta descer. Aonde tem bolinha é aonde tem... Então, começou a aparecer. Tá vendo? Então, aqui, tipo de intervenção, terapia mente e corpo, meditação, aonde tem bolinha amarela aqui, eu tenho 5 estudos, por isso que a bolinha está maior, 3 estudos feitos nos Estados Unidos, um na Inglaterra e um no Reino Unido. Então, se eu clicar aqui, eu consigo entrar nos estudos, eles estão mostrando aqui embaixo, inclusive, ó, nessa parte, mostra os estudos, eu consigo ir diretamente para o enlace ao texto completo do estudo, ou
por uma referência na BVS, se o estudo não está em texto completo aberto. Tá bom? Navegue, gente. Vocês precisam navegar, precisa conhecer, entrar e ver, e claro, e apontar os problemas de navegação, de uso, porque certamente ainda estamos numa fase, apesar de que já estamos aplicando bastante, né? Mas ainda é numa fase que requer ajustes da metodologia, de correções e de melhoramento também da parte gráfica. Acho que podemos passar para perguntas. Sim, Rose. Camila, por favor, seu microfone já está aberto. A Camila do INCA. Tem alguma consideração? Oi, estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Ah, tá. Verônica, eu não acompanhei o iniciozinho, né? Consegui entrar 10 minutos depois, mas eu fiquei com algumas dúvidas. Como que vocês lidam com estudos de desenhos diferentes para a graduação das evidências, de início de evidência? Isso que eu não consegui entender muito bem. E queria entender também a tecnologia que vocês usaram para plotagem, né, as bolotinhas, né? Como que vocês fizeram isso, né? Que recursos tecnológicos foram utilizados em geral para o mapa de evidência? E se o tempo de duração desse trabalho se equipara com o de revisão sistemática, né? Que tem revisões sistemáticas que levam 1 ano para fazer, se esse tempo para geração de mapas de evidência é mais curto, é igual ou semelhante a de revisões sistemáticas. Essas são minhas dúvidas iniciais. Adorei. Muito bom. Não, a gente está viciada. Quem está mexendo com isso, né? É um trabalho muito, muito bom de fazer, gente. Exige muito da gente, mas é muito interessante. Bem, vamos pela pergunta. Quando a gente mistura no mapa tipos de estudos diferentes, você tem esse problema da avaliação da qualidade dos estudos. Você pode comparar uma ferramenta que a Amistad é aplicada para revisão sistemática com outro tipo de ferramenta, o grade, que seja aplicada para estudos primários. Então, esse é um grande, um problema igual, é um problema sério, e aí você não pode aplicar. Aconteceu isso com o mapa do Covid. Como havia pouca revisão sistemática, o ideal é que os estudos, que o mapa não misture tipos de estudos, que sejam só de revisões sistemáticas, overview, porque eu tenho que retratar ali a melhor evidência que tem. Porque se a gente inclui dentro de uma revisão de fitoterapia, por exemplo, os estudos primários junto com revisão sistemática, eu vou encontrar 2.000 documentos, eu não vou conseguir fazer a caracterização desses estudos e, enfim, e o mapa vai ficar completo, não vai ter espaço no mapa, não vai dar para navegar. Então, o ideal é fazer, de fato, com revisões sistemáticas, estudos que já sistematizaram os estudos primários, como critério de seleção para entrar no mapa. Mas a gente fez que entrou outro tipo de estudo, além de revisão sistemática, que foi o de Covid, porque não tinha revisão sistemática sobre o tema, a importância do tema, né? Então, a gente incluiu ensaios clínicos randomizados. Não pegamos estudos primários, enfim, de baixa nível de confiança, né, nos relatos de casos. Não, pegamos ensaios clínicos randomizados. Então, pegamos pelo menos um nível acima. E aí a gente não pôde misturar, não pôde validar, porque seriam ferramentas diferentes, e aí seriam 2 pesos, 2 medidas, não dava. Então, o que a gente fez? Colocou verde a bolinhas que são revisões temáticas. Colocou no rosa, naquele meio moderado, ensaios clínicos randomizados. E colocou no cinza, lá no menor, no baixo, revisões de literatura. Nós queriam revisões narrativas, né, não sistemáticas, e estudos clínicos não randomizados. Na verdade, entrou os dois, randomizados e não randomizados. Então, a gente classificou assim: revisões temáticas é alto, ensaios clínicos randomizados é médio, e o não controlado em revisão narrativa é baixo. A gente mudou a legenda.
e não aplicou o nível de confiança, tá? Então, isso é o que a gente tem feito. Segunda coisa que você perguntou, o tempo de uma revisão sistemática e o tempo de fazer isso aqui. Basicamente, eu acho mais rápido fazer a revisão sistemática, porque não necessariamente a gente tem uma meta-análise para fazer. Então, eu já parto de... Se você partir de revisão sistemática, fica mais fácil ainda o trabalho. Então, é mais rápido do que fazer uma revisão sistemática, embora a gente tenha os critérios rígidos quanto uma revisão sistemática, principalmente no processo de busca, de seleção e de ser, enfim, de trabalhar com pares. Então, depende também dos pares que você está trabalhando, do grupo, enfim, da capacidade do grupo. Esse mapa de MTCI que a gente estava fazendo, de meditação, de acupuntura, de fitoterapia, que é um mapa com muitos estudos, eu estou dizendo, é mais de 100. Mais de 100 é muito, 200, eles entraram com, sei lá, teve um mapa de yoga, tem 900 linhas no Excel, para vocês terem ideia. Então, porque se eu tenho mais de uma intervenção por estudo, eu tenho que repetir a linha do estudo. Então, isso deu... Eles tinham como 200 revisões temáticas, a gente tem 900 linhas no Excel para manejar. Foi bem complicado, então demorou bastante. Bastante que eu digo 4 meses. Tá? E qual a ferramenta que a gente está usando? A gente está usando o Tableau, que enfim, é uma ferramenta que o Renato usa bastante para fazer as infometrias. É a mesma ferramenta, a gente está usando o Tableau para fazer isso aqui. Então, a gente está usando como ferramenta o Ryan, que é um gerenciador de referência, poderia ser qualquer outro. Estamos usando o Google Drive para poder trabalhar com as planilhas e as pessoas conseguirem trabalhar de forma compartilhada, e usando o Tableau para gerenciar, para fazer o mapa, e linkando com recursos com o registro da Biblioteca Virtual em Saúde, com as bases de dados da BVS. Esse é o nosso ferramental. Bem-vinda, viu, Camila? Poder fazer isso. Adorei, muito maneiro. E o mapa de evidência pode estar associado a uma revisão sistemática. Eu acabei de trabalhar num grupo, estava fazendo uma revisão sistemática, e aí, não, ele está fazendo um overview, desculpa, uma revisão de revisão. O que a gente fez? Aplicou o mapa, porque já tinha todo o processo feito, aí só foi aplicar o mapa. Foi muito, muito, muito legal. E quais são as demandas que já tem, A gente Verônica? a gente tem curso fazendo agora de laser terapia, aplicação clínica, sempre está vindo nessa questão da aplicação clínica, efetividade clínica, funciona ou não funciona, responde um pouco esse tipo de pergunta. A laser terapia, a Beth teve uma que saiu agora, desigualdades em saúde, muito interessante, iniquidades em saúde, intervenção. Cocinar ao ar livre. Qual? Cocinar ao ar livre. Eliminação de combustíveis, da poluição provocada por combustíveis sólidos para cozinhar. Pessoas que usam fogão a lenha, carvão de casa para cozinhar, sem uma realidade ainda forte. Tudo são mapas internacionais, né? Não é só no contexto brasileiro isso. E o outro é a defecação ao ar livre, também eliminação da defecação ao ar livre, esses são os que estão em produção. E finalizando, a acupuntura e meditação. E laser terapia em processo. Acho que é esses. Vero, você poderia falar um pouquinho? Eu sei que você deu vários exemplos aqui, mas talvez um pouco pontualmente. A rede de referencistas, como rede, né? Onde entra mais essa contribuição? Claro que na pesquisa, mas a gente tem outros papéis também nessa temática da elaboração dos mapas. Olha, eu tenho ajudado muito, principalmente a gente tem capacitado as pessoas para fazer, a gente já fez 2 workshops com os grupos de pesquisadores, mostrando, apresentando a ferramenta. Já tem mais 2 capacitações solicitadas para o grupo de telesaúde, né, telemedicina. Tem uma outra capacitação solicitada para o pessoal da saúde indígena, que trabalha com plantas também, na questão de saúde indígena do Amapá, da Universidade Federal do Amapá. Então, esse trabalho de capacitação é importante, mostrar a ferramenta, porque da capacitação
eles vão fechar um projeto para fazer um mapa de evidência numa temática, ou duas, dependendo do tema, porque às vezes é grande, tem que quebrar em mais de uma, e aí é onde a gente entra na aplicação da metodologia, né? Explicando como funciona. Eles têm que explicar tudo, até como usa o Ryan. A gente tem trabalhado muito com os grupos nisso. Então, acho que nós, bibliotecários, podemos atuar forte nessa parte. Que é o mesmo trabalho que a gente faz para uma revisão sistemática também, né? Às vezes a gente contribui na revisão sistemática até da definição da pergunta, até, enfim, definir bem os critérios do que vai entrar, do que não vai entrar, fazer a busca. Esse processo é igual de uma revisão sistemática e onde a gente pode atuar bastante. Quando a gente vai eu atuei muito diretamente na matriz de intervenção e outcomes do grupo, porque eles se perde um pouco nesse processo, fica muito... E aí a gente entra na questão da sistematização. E eu usei muito o DEX para fazer a sistematização, principalmente dos outcomes, porque eram termos que a gente tinha no DEX. Eles inventavam nome de coisa que eu falei, gente, de onde apareceu isso? Siglas assim. Aí eu usei o DEX para normalizar. Foi bem importante. Acho que alguém mais tem alguma questão que gostaria de colocar, ou algum comentário? A gente tem um tempinho. Depois disso, eu vou falar um pouquinho da atividade do último encontro. Eu acho que vale a pena também a gente, numa próxima capacitação, se a gente conseguir incluir, né, alguns de vocês participando dessa capacitação, é importante. Acho que a gente pode também incluir quem tiver interesse em algum dos grupos que já está, que vai começar, entendeu? Para vocês irem de pouquinho vendo como é que é, assim como aprendendo junto, né? Acho que pode ser alguns mecanismos que a gente pode usar. Eu tenho certeza que vocês podem contribuir muito, muito, muito nesse processo e propagar isso dentro dos seus grupos de trabalho, dentro das suas comunidades aí. Tem algumas questões aqui. Por que o uso da base de dados na tabela? Sim. Na verdade, a gente está apontando sempre, o link primeiro é o texto completo, tá? Quando não tem o texto completo disponível, aberto, sem pagar, aí a gente leva para a base de dados. Então, a base de dados é a segunda opção. A BVS, para a pessoa ter alguma informação do documento, pelo menos tem um link para o texto completo, mesmo que seja pago a partir de um registro bibliográfico numa base de dados, no Medline, Lilacs, qualquer base de dados, da onde a gente pegou, a gente está apontando para a base de dados. Tá? Quem acessou, como... outra coisa aqui, estou vendo as perguntas. Tem a Viviane Castanho, ela disse que está com muita vontade de participar na elaboração de um mapa, viu? Nós estamos precisando de colaboração, Viviane. Em geral, se vocês têm se já estão participando de algum projeto de revisão sistemática, vale a pena apresentar também essa opção. Tem muitas revisões temáticas, incluindo o mapa para ilustrar, entendeu? Que você encontrou. Se bem que foge um pouquinho, mas sei lá, pode ser para o mesmo grupo que fez uma revisão sistemática, pode estar interessado também em fazer mapa. Gente, se vocês olharem na literatura, busca Evidence Map aí no título, na área da saúde, vocês vão ver que está cheio de mapa publicado já. A lógica é a mesma, é plotar assim, 2 colunas de intervenção em outcomes e as bolinhas. Quase todos os mapas seguem a mesma estrutura. Está cheio, cheio, cheio já de publicações de mapas. Inclusive, a gente já abriu essa opção no nosso, a gente abriu no LIS, né? No nosso, para colocar registrar esse tipo de conteúdo. Só do Covid tem um monte de mapa do Covid já. E também, a hora que sair as publicações, registrar na base de dados como um tipo de publicação mesmo, tipo de estudo, de revisão. Tem mais um comentário aqui. Se os textos que não estão disponíveis completos são incluídos no mapa de evidências. São, porque a gente não pode incluir estudos só que estão de texto completo, né? A gente tem que incluir os estudos de acordo com o critério que foi estabelecido, e o critério ele não pode
excluir aquilo que não está disponível em texto completo. Seria um viés forte aqui. Por isso, esse tipo de evidência é importante, né? Então, na verdade, a gente tem que eu tampouco posso colocar, a gente não pode colocar o PDF lá do documento que é de uma revista de acesso pago, né? Então, Viviane, para avaliar o estudo, a gente acessa o texto, mas nem sempre a gente pode. Desculpa, entendi errado a pergunta. Não, a gente vai buscar. Inclusive, ontem mesmo, né, Rose, a gente está buscando para quem? A gente está buscando 2, o de defecação, né? O ar livre, né? A gente vai atrás, a gente busca e provê os documentos a texto completo. Tem 2 textos que a gente está pedindo na que a gente precisa ler. Verônica. Eles todos têm acesso ao texto completo, tem que ter. Pago, não pago, Sci-Hub, algum jeito. Verônica, estão perguntando aqui no grupo de qual instituição é a laser terapia. É multicêntrico, né, Verônica, esses mapas? Quem está fazendo está liderado pelo pessoal da Faculdade de Odontologia da USP, uma professora lá, que é o nome dela mesmo? Roseli. Roseli. Que montou o grupo, chamou seus amigos aí, tem gente de vários lugares do Brasil, né, parece. Quantos são, Beth? 8 pessoas. Eu diria multicêntrico, porque são várias instituições que se envolvem, né, na empreitada aí do mapa. E o do Covid que a gente fez, por exemplo, tinha gente de vários países, formou um grupo grande de gente. Aí o que a gente faz para organizar o trabalho, né? Então, no Ryan, aí eu falei, gente, vai vendo aí aquele que está sem avaliar, avalia, né? Porque os 2 primeiros que avaliou já está bom, não precisa os 8 pessoas avaliar, 10. Do Covid tinha umas 15 pessoas no grupo trabalhando. Então, cada um foi e avaliou, pelo menos 2 avaliou cada estudo. E aí, na caracterização dos estudos, a gente distribuiu. Você faz do número 1 ao 10, do 11 ao 20, faz o outro. A gente distribuiu esse trabalho para poder organizar quem fazia o quê, porque senão vira uma salada. Fica um esperando o outro, sabe? Aquela coisa. Então, você atribui a caracterização, a avaliação dos... A Amistar, por exemplo, não é todo mundo que tem que fazer. Então, alguns você distribui quando o grupo é grande. Verônica. Não, que eram 2 pessoas, aí ficou difícil ali o trabalho, mas ela conseguiu fazer. Verônica, posso fazer uma pergunta? Claro. Esse trabalho pode ser feito em andamento e mostrando aos poucos o mapa da evidência ou só faz o trabalho consolidado? Porque, assim, dependendo da demanda, você tem mais urgências para determinadas intervenções e determinados Aí você desfechos. quebra em vários mapas, na verdade. Acho que pode ser assim, viu? Porque é o caso da fitoterapia. Melhor, né? Quebrar em 4 mapas. E você, gente, não dá, vamos fazer o de doenças crônicas primeiro. Aí fez. Aí agora começa a fazer o outro, entendeu? Porque, então, se o mapa ele é muito grande, quebra em vários assuntos e vai publicando ele separado. Acho que é melhor. Não dá para ser porque assim, quando processa o mapa, ele fechou. Ele não é atualizável, ele não é dinâmico. Entrou uma revisão nova, vai entrar no mapa automaticamente? Não vai. Ela tem que sair uma publicação nova, eu tenho que atualizar aquele mapa. Eu tenho que caracterizar aquele estudo, eu tenho que reprocessar o mapa, plotar de novo, criar um novo mapa para substituir aquele. Entendi. Obrigada. Ele não é vivo assim na medida que vai aparecendo novos. Né? Ia ser bacana, ia achar o mapa. Ele não é dinâmico, mas ele é navegável. Você consegue interagir com filtrar, navegar, aí você consegue, mas automaticamente não dá, porque tem esse trabalho manual mesmo de pensar, destrinchar, né, aquele estudo e atualizar. Daniele, você quer falar ainda? Eu vi que a mãozinha estava levantada, depois você abaixou. Não sei se a gente já respondeu. Daniele Masters. O grupo de telemedicina, eu estou para marcar essa capacitação, eu vou ver se eu consigo
É que, na verdade, era antes da pandemia. Quando começou, a gente entrou em teletrabalho, aí o negócio se desarticulou, porque ia ser presencial essa capacitação. Então, agora eu tenho que reprogramar, né, essas coisas. Então, e a prioridade que não deixou, que as outras coisas mais urgentes. Então, mas acho que vamos ter que fazer na época de pandemia mesmo, e vamos ter que fazer totalmente online esse grupo aí da telemedicina, porque acho que não vai dar para esperar. Então, talvez seja em julho, tá? O próximo. Eu tenho que organizar uma... Desculpa, Daniela, bem diferente de fazer um curso, uma capacitação presencial que a gente tomava um dia para fazer. A gente fez em um dia essa capacitação. Então, agora eu tenho que destrinchar ela em alguns, porque um dia conectado é impossível, né? Então, destrinchar, sei lá, em 2 horas por dia, assim, fazer uma semana, alguma coisa. Tenho que armar o programa ainda. E aí a Beth pode me ajudar nisso, né, Beth? Com certeza. A Daniela está sendo... Ele pode ser consultado, ele pode ser um material que pode ser de autoaprendizagem, né? Não precisa ser. Mas eu tenho que construir esse material do curso ainda. Oi, bom dia ainda para todo mundo. Estou pensando aqui no seguinte, né? A gente lá na UFRJ está com quase 20 revisões sistemáticas em andamento, inclusive na área de odonto, a área de laser, das intervenções com laser, tudo. E aí eu queria saber o seguinte, Verônica, como é que a gente anuncia isso para os grupos, né, nessa questão de colaboração para a construção dos mapas? Se você tem nesses grupos já formados, né, com projetos grandes, né, que envolvem, por exemplo, terapia, tipo esse grupo da UFRJ, né? A gente já elaborou 2 revisões sistemáticas na questão das intervenções com laser, uma laser no geral e uma outra para mucosite e câncer, né? Mas aí com o pessoal da patologia, da oncologia e o pessoal da odonto também. Porque quando a gente anuncia isso, né, com aquela necessidade que se tem das revisões rápidas, das sínteses, né, para a gente até ter avaliações mais rápidas, e, às vezes o que envolve uma pergunta que vai se desdobrar muito de uma revisão, eu queria entender assim, como é que a gente vai anunciar isso dentro da instituição. Até porque você tem a Carla Orlandino, né, que é uma das pessoas pioneiras lá na UFRJ, professora, coordenadora de laboratório, que já produziu, né, já está aí, como você mostrou, e eu nem sabia. A gente é de lá, o mundo que é o UFRJ, eu nem sabia que a professora Carla estava fazendo. Outra questão também, isso tem uns 4 ou 5 anos, num painel com o pessoal da McMaster, eles falaram muito da importância da viabilidade da construção dos mapas de evidência, né? O Gordon e esqueci o nome dela agora. E aí, uma pergunta que se fez e se perdeu nesse encontro, assim, era até de uma professora da UFRJ, eu estava ao lado dela, assistindo, que exemplos de mapa de continuidade desse trabalho a gente tem em instituições mesmo, né, assim, fora, né, sejam europeias ou não, tá? Então, 2 coisas. Como é que a gente anuncia isso? Porque pode ter uma demanda muito grande, né? E, assim, aí a gente até, assim, ter outras experiências mesmo, né? Fora de trabalhos, independente se um mapa, uma das coisas que a Camila colocou aqui é a questão de atualização, naquela coisa dinâmica, mas, assim, a gente mostrar a viabilidade de se investir nos mapas, né? Por que eu vou fazer um mapa e não vou fazer... Eles vão perguntar logo isso. Dani, mas espera aí, a gente faz e faz mesmo, porque são grupos que topam e vão fazer. Mas eu quero saber o seguinte, por que a gente vai investir no mapa e não vai investir numa revisão sistemática? Eu estou apaixonada pela ideia,
né? Porque eu acho que aí a gente pode ter respostas até se vai seguir um número de revisões sistemáticas para grandes perguntas, né? Uhum. Eu concordo. Eu fico Muito assim bom. pensando, várias coisas na cabeça. Não, muito legal a sua reflexão aí, seu questionamento. Bem, primeiro, uma coisa é muito importante a gente entender. Você não é a mesma coisa que uma revisão sistemática e nem substituir uma revisão sistemática. O mapa de evidência, ele está, como que eu posso dizer assim, acima da revisão sistemática, porque ele é mais comparado com uma overview do que uma revisão sistemática própria. Então, ele abrange tema. Por exemplo, você está fazendo uma revisão sistemática para saber a aplicação da laser terapia, do laser, para a mucosite. Então, cabe dentro de uma revisão sistemática, buscar todos os estudos primários, ensaios clínicos que trabalharam com a... E você fez uma revisão sistemática. Não tem sentido eu fazer um mapa de evidência para saber a laser terapia aplicada à mucosite, porque estaria só um único outcome lá, entendeu? E laser terapia, pode até ter vários tipos de aplicar o laser, mas poderia ter 2, 3 tipos de aplicar o laser. Mas o outcome é um só. Imagina um mapa com uma filinha só. Então, tem sentido aplicar laser terapia, uma revisão sistemática de aplicação para doenças odontológicas, ou doenças bucais, enfim, na odontologia, como está sendo o caso. Entendeu? Então, é diferente uma revisão sistemática do mapa de evidência nesse sentido. Ele é mais amplo, em termos, não responde a uma questão específica, mas um conjunto de questões específicas, tá? Ele tem que ser específico também, não dá para fazer um mapa de tudo, mas é mais amplo do que uma revisão sistemática. Como a gente vai anunciar isso, oferecer? Eu acho que agora a gente não está nem tanto na época de botar o bloco na rua, assim, quem quer fazer? Não estamos ainda preparados para isso. Eu acho que esse trabalho que a gente está fazendo com essa rede de referencistas é isso, formando capacidade para que a gente possa, de fato, passar a oferecer esse trabalho àqueles que, enfim, queiram desenvolver mapas de evidência. Aí, e a gente tem uma demanda forte que vai entrar, porque o próprio Ministério da Saúde do Brasil vai estar demandando um monte de outros mapas agora, vai vir pelo menos uns 20 mais. Então, eu acho que a gente já tem material para trabalhar com essa rede. Então, acho que a ideia é a gente fortalecer capacidades nossas, nós bibliotecários dessa rede. Vocês vão entrando na construção desses mapas que vão aparecer, realmente tem projetos na rua com o Ministério da Saúde, vai entrar o recurso da BIREME para a gente desenvolver esses novos mapas, com recurso, inclusive, para a gente pagar para os bibliotecários nesse trabalho. Então, eu acho que o caminho agora apontaria para essa via, tá? Vamos nos fortalecer, vamos aprender, vamos nos capacitar, vamos trabalhar nos mapas que já estão aí prometidos, vamos dizer assim, que vai entrar na fila, para depois, então, a gente ampliar com as suas redes, cada um tem, né, as suas redes dentro da UFRJ, a Carla é da UFRJ, né? Eu falei o ERJ, você me corrigiu. Aí, como que a Carla começou a trabalhar com isso? A gente não foi oferecer para ela. Na verdade, como era da área da MTCI, tem um consórcio brasileiro de saúde integrativa, o coordenador, o presidente desse consórcio, que foi um projeto colaborativo, BIREME com o consórcio. Então, foi o consórcio que indicou os grupos para participar dos mapas. Ele indicou para a fitoterapia a Carla Landino, que, por sua vez, montou o seu grupo de trabalho. Ela ficou coordenadora do grupo. E assim teve outros. Especialistas nos temas. Deu para entender, Daniela? Deu sim. Vai ser, acho que é uma ferramenta boa da gente usar, viu? Vai ser. Não, deu sim, mas isso, à medida que você tem os professores lá, como a Carla, né, que é muito atuante, isso vai explodir lá dentro, e a gente tem que saber desse contexto. Ela mesma já apontou para várias outras coisas. Eu sei porque isso foi chegando assim, e vai chegando de diferentes maneiras, né? E pela representação política e tudo que a Carla é.
lá dentro. E aí a gente, bibliotecário, e isso vai chegar nas bibliotecas, né? A gente tem que ter ciência desse contexto e saber muito bem onde estamos, o que podemos e quais são os objetivos. Agora, a gente precisa de uma capacitação de explicar muito. Por quê? Porque esse meio termo aí do mapa, ele ser mais abrangente que a revisão, isso é formidável. E, ao mesmo tempo específico, por ter uma pergunta, né, ou uma temática, né, delineada, que vai definir, desenhar os critérios de inclusão e exclusão, isso aí, para mim, ainda, que trabalho também com a metodologia da RS, para mim ainda é novo, muito novo, assim, essa coisa, esse meio termo, não, esse desenho do amplo e específico, né? Dele ser mais amplo do que o RS e ser também específico, porque tem aí. Ele funciona como uma síntese de evidências. Inclusive a Fiocruz, que leva, né, lá de Brasília, com o Jorge Barreto, que está lá, está fazendo um monte de síntese de evidências na linha da EVIPNet, tá? Agora partiu totalmente, está cheio de mapas de evidência fazendo. E é como uma síntese de evidência. Ele está mais para síntese de evidência do que para uma revisão sistemática. Tá? Tá joia. Tá bom. Ó, e eu acho que o melhor jeito de aprender é fazendo também, tá, gente? Eu acho que Com certeza. vai ser importante, mas se vocês entrarem nos grupos que está fazendo revisão, é o melhor aprender, porque aí a gente já sabe, aprender já pedalando, vamos dizer assim. Tá? Acho que a Camila está com uma mão levantada. Não sei se já. Acho que ela já falou. Também por conta do horário, acho que a gente precisa encerrar. Não, eu já falei. Tá. Não tem nem como Eu já tenho um recadinho rápido para passar para vocês. Vero, se você quiser encerrar e agradecer. E aqui, agradeço, gente. Olha, estou contando com vocês, tá? Vai ser muito. Eu tenho certeza que vão se apaixonar por esse trabalho. Quem gosta de referência, né, de pesquisa bibliográfica, não tem como não gostar desse trabalho, tá bom? Vocês são muito necessários. Olha, vários parabéns aqui pela apresentação no chat. Eu estava comando aqui e acabei ficando um pouco com a mão atada, mas tudo bem, eu tentei passar. Naveguem, tá, gente? Entra nos mapas e veja como é lá. Obrigada, gente. Obrigada, Verônica. Pessoal, só para passar um recadinho para vocês, eu não vou me estender muito, só vou pedir para que vocês acessem. No último encontro que nós tivemos, a gente abriu uma atividade que era para envio de estratégias de busca sobre Covid. Nós recebemos mais de 40 estratégias de busca, essas estratégias já estão sendo publicadas no repositório de estratégias de busca. Tá? Se alguém que é novo, que não tem essa informação ainda, que está participando desse encontro, envie e-mail para nós, para mim, para Elizabeth, tá? A gente vai colocar o e-mail aqui no chat, Beth, se você puder colocar o nosso, para que nós possamos informar para vocês, tá bom? Então, acessem o repositório, as estratégias que estão lá, elas ainda carecem de revisão e adaptação, então, vocês podem participar de duas formas, tá? Uma, colocando nos comentários da estratégia algumas correções, inclusões ou sugestões, esses comentários estão abertos no post da estratégia no repositório. A segunda forma de participação é pelo próprio grupo que nós temos da rede. Quem não participa do grupo, quem não conseguiu acessar, por favor, entre em contato conosco para que nós possamos incluí-los no grupo também. Tá? E o próximo passo, para quem já tem acesso e senha para acessar o repositório, já pode, inclusive, entrar no repositório também e colocar as próprias estratégias, tá bom? Então, tudo isso eu vou entrar em contato com vocês que participaram aqui, com o pessoal da rede que não pôde participar hoje também, para que possa fazer colocar essa informação de forma mais clara para vocês, tá bom? Muitíssimo obrigada, foi muito proveitoso hoje, e nosso próximo encontro é no fim de julho, se não me engano, no dia 30, tá? Então, aguardem, nós traremos a programação para vocês, tá? Muitíssimo obrigada. Rose,
Rose, bom, aqui é Elizabeth falando, né? Eu queria também colocar para